Uma outra característica fundamental do sedimento é que ele, para ser mobilizado, ele precisa sofrer uma ação hidrodinâmica suficiente para mobilizá-lo. O sedimento ele só vai andar se a força exercida pelo escoamento no fundo dividido pela área, então vai dar uma tensão de arraste no fundo, for maior do que a tensão crítica de mobilidade do sedimento. Houve muitas tentativas de se calcular uma tensão crítica de arraste de sedimentos com base em pura física, colocando o grão, colocando o peso, a normal, o coeficiente de atrito, e fazer como a gente calcula, por exemplo, qual é o coeficiente de atrito de um bloco numa placa. Você empurra até o momento que ela começa a andar, você conhece o peso do bloco, conhece a força normal, sabe que a normal vezes o coeficiente de atrito é igual à força de atrito estática, então você consegue calcular qual é o coeficiente de atrito no momento que aquilo ali tem a iminência do movimento. No caso de sedimento, todas as tentativas de se fazer isso deram errado, porque, obviamente, é muito complicado, os grãos são muito variados, os tamanhos são de muitas formas, existe um imbricamento entre os grãos, esse imbricamento cria uma dificuldade enorme para você calcular qual seria a força normal. Não é uma superfície plana e uma esfera. É um grão no meio de outros grãos. Como é que você vai calcular como é que é a normal? Então, não deu muito certo fazer conta de analítica para calcular isso. A maneira como se calculou isso é uma maneira experimental. Então, você define uma tensão de mobilidade crítica para cada tipo de sedimento. Essa função é extraordinariamente importante porque o transporte de sedimentos depende diretamente do excesso de tensão de mobilidade que você tem no fundo. Por exemplo, se a mobilidade crítica dos sedimentos de uma região no fundo for de 0,5 newton por metro quadrado, e você tiver com escoamento exercendo arraste no fundo de 0,4 newton por metro quadrado, não vai mexer nada, porque a tensão que está exercendo no fundo é menor do que a tensão crítica de mobilidade. Quando você chega no 0,5 newton, você vai entrar ali no limiar de mobilidade. Se o escoamento exerce uma tensão no fundo acima do que 0,5 newton, aí aquele sedimento tem mobilidade. Bom, obviamente que se você faz uma força que é só um pouquinho maior do que o mínimo para ele se mover, ele vai andar devagarzinho. Se você bota uma força que é maior, ele vai andar mais rápido. Porque o excesso de tensão, isto é, a tensão exercida no fundo pelo escoamento, menos a tensão crítica de mobilidade, dividido pela tensão crítica de mobilidade, quando você faz isso, você dá um percentual de excesso. Tá? Quanto maior o percentual de excesso, maior a velocidade de transporte. Quanto maior a velocidade de transporte, maior a quantidade transportada. A vazão transportada é maior, quanto maior for o excesso de tensão exercida no fundo pelo escoamento em comparação com a tensão crítica de mobilidade do sedimento. Então, esse critério de tensão crítica de mobilidade e excesso de tensão é o que está por trás do ponto principal para o cálculo de transporte de sedimentos. Muito bem.